Olá, tudo bem com você? Estamos de volta por aqui no nosso programa e o contato nesse momento é com o vereador Gessé Sangalli, do PL da capital do estado. Ele que foi vereador em Viamão também, né? E em 2024 foi vereador mais votado na capital gaúcha pelo PL. Está conosco para falar um pouco. Vamos falar inicialmente sobre o seu trabalho e também depois como pré-candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Vereador Gessé Sangalli, prazer falar com você. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade de falar com a cidade de Juí. Bom, você, como eu disse anteriormente, você que foi vereador em Viamão, agora Viamão foi vereador em Porto Alegre no último ano. Nos fala um pouco da tua trajetória, como é que você ingressou na política, como é que está este momento aí que você, como vereador do Partido Liberal, que é defensor da direita, né? Nesse momento político que estamos vivendo também, já projetando o pleito deste ano em nível nacional. Bom, eu comecei como líder comunitário no município de Viamão. Acabei fazendo um trabalho lá como representante da comunidade do Jardim Universitário. A gente fazia demandas sociais ali da região, planilhando lâmpada queimada, bueiro, esgoto, patrulhamento. Lá em Viamão tem muito problema de asfaltamento. E como líder comunitário acabei ganhando uma visibilidade que me possibilitou se tornar vereador na cidade. Daí eu concorri lá em 2016, me elegi o sexto mais votado, ou quinto, na verdade. Tem uma discussão, porque o segundo colocado foi cassado, então não sei nunca se eu fiquei em quinto ou sexto. Mas enfim, depois até consegui uma liminar para conseguir voltar. Depois de um tempo, aí veio aquela questão de fiscalização dos postos de saúde, da saúde da cidade de Viamão. Acabei migrando o título para Porto Alegre. Faltando 4 meses para a eleição, renunciei mandato lá para não ficar estranho ser vereador de uma cidade e concorrer em outra. Bem na época da pandemia, inclusive, me elegi em 26º na cidade, depois concorri a estadual, fiquei primeiro suplente, lambi as feridas, tentei entender o que eu tinha errado, corrigi o rumo e consegui me eleger o mais votado aqui de Porto Alegre, fazendo inclusive mais votos do que eu tinha feito para deputado estadual. Então agora estou no PL, pretendo concorrer a deputado federal e estou, ao longo desses últimos anos, acumulando uma experiência que eu acho que agora me habilita para conseguir concorrer como deputado nas próximas eleições. Qual foi a votação mesmo que você fez como vereador em Porto Alegre aí, Gessé? 22.966, de 2.966. A segunda colocada ficou com 20 mil e alguma coisa, e a terceira 18 mil e alguma coisa. Certo. Mudou um pouco a votação em relação aos anos anteriores, porque também aquela questão de número de candidatos diminuiu, né? Então acabou acumulando um pouco mais os votos. E por uma curiosidade, por 28 votos eu não passei do Ibsen Pinheiro, que foi deputado federal. Sim. Então fico triste aí que não tiveram 28 pessoas a mais aí para ajudar na caminhada. Certo, muito bem. Bom, e no seu trabalho agora como vereador em Porto Alegre, que ações você tem realizado para que você diz que você está se credenciando como pré-candidato aí a deputado federal aí, vereador Gessé? Tem umas piadas aqui que nós fazemos de maneira interna, que existem alguns vereadores federais que vão para a tribuna ali e falam mais de problemas nacionais do que de problemas da cidade. Eu até tenho um bom trabalho municipalista, falo de questões locais, mais voltada para a questão de trânsito e infraestrutura. Então é como se fosse o tema social que me conecta com a cidade. Mobilidade, infraestrutura e questões locais, assim, do ponto de vista mais funcional da cidade. Então isso é o que me faz ter como se fosse o pé no chão aqui na cidade. Nossa concorrente de direita, e hoje basicamente o que a gente precisa a nível nacional é um controle do judiciário, desenvolvimento econômico, redução de burocracia, redução de privilégios, e isso acaba acontecendo de maneira mais significativa a partir das votações que vêm do Congresso Nacional. Desenvolvimento econômico, que é natural para qualquer um que seja de direita. A outra pauta que eu acho que tem a ver comigo e que eu vou levar lá de maneira mais profunda é a questão de mobilidade. Então, por exemplo, tentar revogar ou alterar resoluções do CONTRAN, do DENATRAN, algumas leis do Código de Trânsito, algumas resoluções internas de órgãos de controle que acabam atrapalhando o pessoal que utiliza o seu carro para poder trabalhar, por exemplo. Então, é interessante que a direita tem bons quadros, pessoas que defendem segurança pública,
valores e também a questão econômica, mas poucos falam da questão de mobilidade. E como eu gosto da questão de mobilidade, eu acho que eu vou poder atacar bastante também nas resoluções e leis que tratam do transporte, da mobilidade como um todo. Bom, você iniciou como vereador lá em Viamão, você era do PSDB, né? Isso. Aí depois migrou para Cidadania. Em 2014 e 2015 achava-se que o PSDB era de direita. Sim. Pois é. E aí foi baseado nisso também que você já teve esse trabalho voltado à parte social, como você disse aí, Gessé? Olha, eu acho que não. Eu acho que o PSDB não tem como se fosse grandes exemplos de trabalho social dentro dos seus quadros. Cada um tem uma característica, mas quando eu entrei lá em Viamão, até na verdade era uma crítica que tinha ao partido, era que ele era contra, entre aspas, o servidor público. E eu até digo que o trabalho social, o trabalho voluntário, não é feito pela esquerda. E também pode ser dito que não é feito pela direita. O trabalho voluntário é feito por indivíduos. Alguns indivíduos se juntam para resolver uma dor social de maneira voluntária, e não é um partido que faz. Até a esquerda tenta avocar para si como se fosse um monopólio da virtude, dizendo que ela defende causas e faz trabalho social. Mas na verdade o que a esquerda quer de fato, quando ela fala que defende causas sociais, ela quer que o governo, através do Estado, através dos impostos, prestem serviços às pessoas que elas acham que merecem receber esse serviço. Então não é um trabalho voluntário feito pela esquerda. Na verdade é um trabalho de criar regras para que o governo preste serviços através do próprio Estado. E é diferente do governo, é diferente de uma ação voluntária, né? A ação voluntária, ela prescinde do governo. Na verdade é o contrário. As pessoas querendo uma solução mais rápida, mais imediata, menos burocrática, se juntam de maneira voluntária e atuam de maneira conjunta para resolver esse problema. Então tem vários exemplos. A minha atuação voluntária lá em Viamão, de liderança comunitária e até da questão do Concreto Beco, ela tem essa pegada, mas se for para pensar hoje quais são como se fossem os grupos ou associações que costumam fazer mais trabalho voluntário, pouquíssimos são os da esquerda, mas normalmente são igrejas, associações comunitárias de liderança comunitária, de associação de bairro, e eventualmente até são cooptadas por partidos políticos. Mas a força dessas associações e entidades vem da insatisfação das pessoas que nelas atuam. Então não é questão partidária, não é questão de direita e de esquerda, e com certeza o meu trabalho voluntário não teve nada a ver na época, que eu não sou mais, mas na época com o PSDB. Certo, muito bem. Bom, depois Cidadania e agora, é claro, com essa parte federada aí no PL. Este é um ano muito importante, ano de eleições em nível nacional, vereador Gessé. Você que, como disse, saiu dessa parte aí de Viamão para Porto Alegre e agora com essa votação de quase 23 mil votos como pré-candidato a deputado federal. Como é que você vê esse momento político que estamos vivendo? Direita, esquerda, né? Essa briga que existe nesse ponto aí, de que maneira você espera que deve ocorrer esse pleito aí deste ano? Bom, eu acho que nós estamos repetindo, ou no mínimo de maneira semelhante, com o que aconteceu em 2018. A direita estava tentando retornar ao governo, embora tivéssemos naquela época inclusive o Temer, mas ele não tinha concorrido à reeleição. Mas a direita estava tentando entrar no governo e a esquerda vinha muito forte tentando impedir isso, utilizando tudo que podia e um pouco mais daquilo que não podia também, com meios de comunicação, televisão, todo o estabelecimento político, tentando dizer que a direita não prestava. E essa polarização, que começou de maneira mais agudizada em 2016, mas em 2018 foi o auge, com a questão da eleição do Bolsonaro, eu acho que é mais ou menos o cenário que a gente está tendo hoje, porque a direita não está no poder, basicamente o que ela tem são ideias e pessoas que defendem essas ideias, e a esquerda tem os meios de comunicação e agora o governo para tentar impedir que a direita chegue ao poder. Mas agora nós temos inclusive uma questão adicional, que é essa judicialização da política e a politização do judiciário, que é um problema que não tinha tão forte naquela ocasião, tanto que foi feito o impeachment da Dilma e não teve a questão do impedimento disso, dessa atuação por parte do poder
legislativo que de fato acabou tirando ela. Eu tenho certeza que se fosse hoje, talvez não conseguissem barrar a retirada do Lula, mas que teriam uma forte cumplicidade entre o judiciário e o governo federal, eu não tenho dúvida. Então, hoje nós temos um cenário parecido com o que foi em 2018, só que a diferença que nós temos em relação a 2018 é que hoje nós temos mais pessoas que admitem ser de direita e nós temos mais candidatos e pré-candidatos que já compreendem de maneira mais profunda o que a direita significa. Naquela época, tinham muito poucas pessoas que se identificavam com direita. Basicamente, o Bolsonaro ele conseguiu pegar o voto de quem era de direita, mas especialmente daqueles que eram antipolítica ou apolíticos, que estavam revoltados com o sistema que se encontrava. Hoje a gente vai ter também esse voto do eleitor apolítico ou antipolítica, que vê que o Bolsonaro ou os seus representantes são como se fosse o antissistema, mas além disso agora nós temos um pouco mais de clareza sobre o que significa ser de direita. Então se desmistificou um pouco a questão do que é a direita política. No passado praticamente ser de direita significava defender polícia e forças armadas. Hoje a direita é muito mais ampla do que isso. Então, com a questão dos meios de comunicação social como redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, eu acho que as pessoas passaram a discutir mais política e parte dessa, como se fosse esse preconceito que existia contra os políticos de direita e contra o espectro político da direita, acabou diminuindo. É só a gente ver o exemplo que acabou sendo o governo Bolsonaro. A economia cresceu, Paulo Guedes fez algum ajuste de contas, conseguiu aprovar na reforma da Previdência e boicotaram para não fazer, por exemplo, a reforma administrativa, que eu acho que vai ter em pauta agora a partir do ano que vem, e esse governo que entrou quer achacar cada vez mais a população através dos impostos, por isso que aprovou a reforma tributária, que vai começar a valer de fato a partir do ano que vem e vai ser um Deus da Cuba. Então, acho que as pessoas agora têm como se fosse fazer uma boa comparação entre o que representa um governo de direita, liberdade econômica, liberdades individuais, liberdade religiosa, contra um governo de esquerda, que é aumento de imposto e como se fosse cumplicidade com os meios de comunicação e com as altas castas do Poder Judiciário. Então, agora está mais claro e eu acho que as pessoas vão, à luz do que tem de referência recente, escolher melhor e eu acho que com isso a direita vai acabar ganhando. Eu sou contra dizer que a polarização é ruim, porque a polarização ela acaba sendo uma forma das pessoas escolher entre dois modelos possíveis. Sim. No passado não existia polarização, existia como se fosse um discurso único de esquerda e 50 tons de vermelho, basicamente era o que existia. Hoje nós temos a direita e a esquerda e várias nuances entre esses dois extremos. Então as pessoas agora têm com o que comparar. Antigamente ninguém tinha com o que comparar, então eu acho que a polarização, embora seja mal vista, especialmente pelos extremocentristas, acaba sendo benéfico para o eleitor, que agora tem como ver quais são as qualidades e os defeitos de cada um dos campos políticos e escolher, dentre essas opções, aquilo que mais lhe agrada. Certo. Bom, nesse contexto aí agora, esse é um momento, como você disse, que está nessa discussão, esse debate, enfim, que deve vir à tona nos próximos dias de forma mais intensa. Você citou o exemplo de 2016, aliás, 2018, né? Você citou. 16 e 18. 16 e 18, exato. Em 2018 foi a eleição pós-impeachment. Isso, 16 e 18. Bom, na ocasião, nós tivemos a eleição, portanto, depois do presidente Bolsonaro, e agora, na última eleição, no último pleito que nós tivemos, né, de presidente da República, 22, né, que houve, na sua visão, que não foi possível a direita reeleger o projeto que estava implantado aí por parte do presidente Bolsonaro? Bom, qualquer um que não estava num buraco ao longo dos últimos anos sabe o quanto o governo Bolsonaro foi atacado pelos meios de comunicação, pelos artistas e pelo Poder Judiciário. Então não podemos dizer que foi uma eleição isonômica, tanto que quando a gente via acusações de fake news vindas da esquerda, elas eram sumariamente ignoradas e a mentira podia se propagar sem problema nenhum. Já quando a direita falava alguma verdade que não convinha, que não era como se fosse atraente aos olhos da esquerda, ela era taxada de fake news. Inclusive tinha aquelas agências de checagem que derrubavam praticamente todas as críticas ao governo, mesmo quando falavam verdades evidentes. Exemplo de que a esquerda e o Lula defendia a questão do aborto, ou mesmo que
a esquerda e o Lula tinha forte relação com os ditadores, por exemplo, do Maduro, o Xi Jinping lá na China e outros regimes mais autoritários, como Cuba e Nicarágua. Essas verdades eram taxadas como mentira. E é óbvio que, num ambiente informacional onde as pessoas estão tentando disputar a simpatia das pessoas, se as verdades contra a esquerda são censuradas e as mentiras contra a direita são propagadas, é óbvio que isso acaba tendo um gradiente de influência a favor de um dos espectros políticos. Então teve um dedão na balança em cima da eleição que tendia a beneficiar a esquerda. Por exemplo, no Nordeste, o governo Bolsonaro, através da sua equipe de campanha, contratou 2 auditorias externas para fazer a avaliação das inserções de rádio no Nordeste. E as 2 auditorias externas que fizeram a avaliação de quantas inserções estavam sendo dadas para cada um dos candidatos constataram que tinha muito mais inserções legais dadas à esquerda do que aquelas que eram necessárias dar à direita para manter a isonomia. E essa propaganda maior para a esquerda do que para a direita no Nordeste, com cumplicidade de quem deveria estar fazendo a fiscalização, obviamente acabou influenciando o resultado eleitoral. É óbvio, porque se não tivesse razão para tentar influenciar o resultado eleitoral, por que fizeram a fraude para beneficiar um lado do espectro político? E tentaram, inclusive, fazer uma judicialização dessa questão e, basicamente, ameaçaram o PL de estar tentando, como se fosse obstaculizar o processo eleitoral e tentando, inclusive, ameaçar na questão de caçar o registro do partido por essas e outras denúncias quanto que acabou acontecendo. Então, por que o Bolsonaro não ganhou? Não ganhou porque teve muita força de quem devia e de quem não devia para que a esquerda ganhasse, prejudicando a direita e beneficiando a esquerda. Daí por que isso aconteceu, não entendo, mas vendo agora que algumas pessoas das nossas altas castas do judiciário têm envolvimento, inclusive com criminosos, dá para entender que talvez o que eles não quisessem era alguém que não tivesse vendido a esse sistema. Então eu acho que o Bolsonaro acabou sendo punido porque ele acabou sendo um contraponto legítimo a essas pessoas que estão como se fosse subvertendo a nossa ordem democrática. As pessoas que na verdade deveriam defender a nossa democracia estão utilizando do seu espaço de poder para se beneficiar e beneficiar aqueles que não deviam. Então Bolsonaro perdeu? Pode ser que tenha perdido por conta dessa questão da balança pesando para o lado da esquerda e ações legítimas feitas pela direita eram criminalizadas no âmbito do Poder Judiciário. Então perdeu, mas perdeu com muitas vezes o juiz fazendo força para que o outro lado pudesse ganhar. Agora, com relação a esses pontos que você colocou e também nessa projeção em termos da eleição deste ano, nós tivemos todas essas questões envolvendo o judiciário, a parte também dos atos do 8 de janeiro, os condenados em função de tudo isso, inclusive o ex-presidente Bolsonaro preso em função também dessas questões. O que, no seu entender, pode ser diferente para o pleito deste ano, vereador Gessé Sangalli, de Porto Alegre, estamos falando, sobre o pleito deste ano, né, que tem como pré-candidato também o filho do ex-presidente Bolsonaro, da direita, na candidatura da direita, e agora nessa situação toda que ocorreu, como que pode reverter tudo isso baseado no pleito aí que nós tivemos passado? Bom, o que eu vejo de diferença nessa eleição? A começar pelo candidato, né? Eu, obviamente, tinha simpatia pelo Tarcísio, achava que ele tinha capacidade de agregar mais o pessoal do centro, mas foi uma decisão partidária vinda do Bolsonaro de que o candidato tinha que ser o Flávio Bolsonaro. Num primeiro momento, eu tinha receio de que pudesse ser uma decisão correta, mas olhando pelas pesquisas, as pessoas já como se fosse compreenderam que a nossa disputa hoje é esquerda contra direita, e nosso representante da direita é o Flávio Bolsonaro, e as pesquisas estão demonstrando que ele cresceu de maneira, inclusive, surpreendente e de maneira benéfica, antes mesmo de os partidos começarem a sinalizar apoio para ele, ou seja, esse apoio veio dele como pessoa, CPF, e do apoio que o pai dele acabou dando para ele ao ter o escolhido como pré-candidato à presidência da República. Então eu me surpreendi com o crescimento do Flávio. E após o Flávio ter sido escolhido pré-candidato à presidência, eu e milhões de pessoas passaram a acompanhar o trabalho dele, assistir entrevistas, podcasts, posicionamentos, pensamentos, falas, discurso de tribuna, e surpreendentemente, eu tenho uma fala que me chamou muita atenção,
e que eu acho que faz todo sentido, eu acho que é por isso que ele está crescendo nas pesquisas, inclusive desouriçando o centro, é que sempre falaram que o Bolsonaro tinha que ser uma pessoa mais moderada. E o Flávio Bolsonaro é, dos Bolsonaros, o mais moderado de todos. Então, isso acabou diminuindo um pouco do preconceito que tinha contra o nome dele, o que foi ótimo. E ele está conseguindo dialogar com o pessoal mais ao centro. Conversou com o Ratinho Júnior, com o Caiado, com o Zema, está articulando palanques estaduais, vão ter, se não me engano, cerca de 8 ou 9 candidatos do PL a governador no Brasil, e o resto dos estados vão ser partidos aliados que vão dividir o palanque com o Flávio Bolsonaro. Então isso acaba sendo benéfico para a candidatura dele, porque ele está construindo uma palanques e um apoio de troca política mais consistente e coerente do que o Bolsonaro tinha feito. Lembrando que o vice do Bolsonaro em 2022 foi o Braga Neto, que era um general, que era para o Bolsonaro um seguro contra uma tentativa de retirar da força do Bolsonaro, por exemplo, por um impeachment, porque o general Braga Neto seria alguém que a esquerda ou o establishment ficaria menos interessado em colocar no poder no lugar do Bolsonaro do que, por exemplo, o Mourão, como até acabou fazendo algumas conversas no passado, que o Mourão estava não articulando, mas tipo assim, conversando sobre a possibilidade do Bolsonaro não conseguir permanecer no cargo. Então, uma das características que chama a atenção, foi esse diferente agora de 2022, que foi 2020, 2026 do que foi em 2022, é que o Flávio Bolsonaro, ele é uma pessoa mais ponderada, mais centrada, e ele tem um diálogo maior com os partidos. Ele já foi deputado estadual desde 2002, até me chamou a atenção quando eu vi uma entrevista com relação a isso dele. Foi durante há muitos anos deputado estadual, depois foi senador, e como senador ele é colega dos colegas senadores, é parlamentar, é colega dos colegas deputados, então ele já tem uma relação de confiança e de bom trato com seus colegas, então acaba diminuindo também a questão dessa rejeição, porque ele é um par igual aos outros colegas que são lá do Congresso Nacional. Eu tinha, inclusive, uma grande simpatia pela Michelle, e no primeiro momento eu até achei que a Michelle dos Bolsonaro fosse a melhor pré-candidata agora, mas faz sentido, na minha opinião, o pensamento do Bolsonaro, porque sem nunca ter sido parlamentar, ou vereadora, ou deputada, ou prefeita, já cair numa disputa para a presidência seria algo muito desafiador. Já o Flávio, que é deputado desde 2002, é senador pelos últimos 7 anos, tem um bom trânsito, participou das decisões do governo do Bolsonaro, do pai dele, tem uma boa relação com o Tarcísio, com o Zema, com os outros demais líderes partidários, acabou que isso, eu acho que acabou sendo benéfico. O que ele vai ter que mitigar para tentar resolver esse problema da rejeição, ou de uma, não digo rejeição, mas desconfiança, é deixar claro que, primeiro, ele é contra essas políticas assistencialistas que são como se fosse maléficas para a economia do Brasil, e encontrar um bom representante para ajudar a tocar essa política econômica. Infelizmente, Paulo Guedes falou que não está disponível, mas alguém da linha do Paulo Guedes, ou designado por ele, talvez o Campos Neto, tem outros 2 nomes que eu não lembro agora de cabeça, mas são pessoas que ajudariam a acalmar os mercados e, ao mesmo tempo, dar uma liberdade para que a gente possa empreender e desenvolver o nosso país. Então, acho que isso é o que falta. E o terceiro ponto, além dele ser uma pessoa ponderada, ter a expectativa de colocar algum representante na questão da Fazenda que seja parecido com o Paulo Guedes. O terceiro ponto é a vaga do vice, que já ficou acertado. Não, mas ficou dito que não vai ser alguém mais à direita do que o Bolsonaro, vai ser alguém mais ao centro do que o Bolsonaro, o que vai ajudar a compor com os grandes partidos do Brasil. Já foi feito um convite, acho que mais informal, ao Zema, que vai manter candidatura própria, e ainda está em aberto a possibilidade do PP, talvez PSD, outros partidos de grande relevância a nível nacional que possam contribuir com o Flávio Bolsonaro. Então, essa que eu vejo que é a grande diferença entre o Bolsonaro em 22 e o Flávio Bolsonaro em 26. E aqui no estado também, vereador Gessé, como é que você vê desta possibilidade de coligação que está bastante avançada com o deputado Zucco como pré-candidato ao governo e o PP tendo essa possibilidade de indicação aí do vice? Pois então, eu estava falando sobre isso ontem, eu assisti hoje o debate, o primeiro debate que teve da FAMURS com os pré-candidatos. E alguns candidatos a gente vê que são os perdidos, e tem alguns candidatos que parecem mais preparados.
a grande vantagem do Zucco, além do carisma, é que ele conseguiu montar ao redor dele um grande grupo de apoio dos principais partidos do Estado. Então, além do PL, que é o maior partido nacional, ele tem ao lado dele o Partido Progressista, com o Kovács, o Podemos, que se somou, o Republicanos, que tem inclusive o irmão dele como pré-candidato à reeleição de deputado estadual, e o Novo, junto deles. Então, hoje, faltando 7 meses para a eleição, a coligação, nesse momento ainda informal, ao redor do Luciano Zucco é a maior e mais representativa, que possui, se for olhar em número de deputados, o maior número de deputados da Assembleia e maior número de deputados da Câmara Federal aqui do Rio Grande do Sul. Então, obviamente, isso acaba ajudando como se fosse na capilaridade dessa candidatura. Quem vai ganhar a eleição? Óbvio que não tem como saber, embora o Zucco esteja no primeiro nas pesquisas, mas uma frase que eu gosto de pensar é: quem vai ganhar a eleição? Não sei. Porém, se fosse hoje, quem levaria a eleição? Se fosse hoje, na minha opinião, iria Zucco e Edgar Preto para o segundo turno, e no segundo turno, imagino que, inclusive com o apoio do Tarcísio, do Flávio, da direita como um todo, e desse centro que está compondo junto com o Zucco, eu acho que levaria hoje o Zucco ao governador. Então é uma leitura aí precipitada, de 7 meses antes da eleição, recém começando a questão da janela partidária, mas que isso demonstra também que esses partidos que compõem ele estão crescendo, inclusive em representatividade e candidaturas. Então acho que isso vai ajudar ele, inclusive, a manter essa liderança daqui até o final. Tá certo. E você, como pré-candidato aí a deputado federal, vereador Gessé Sangalli, como é que você está trabalhando nesse ponto agora? Claro, além dessa história que você contou antes, né, como vereador em Viamão, agora em Porto Alegre, como vereador mais votado com cerca de 23 mil votos. De que forma você pretende ampliar tudo isso para que esse trabalho possa chegar também às bases, para o interior, enfim, e conseguir a eleição aí a deputado federal? Bom, essa pergunta é complexa porque se fosse simples e evidente, todos fariam, então a competição seria ainda mais acirrada, né? Eu tento mostrar que eu sou um bom vereador na cidade de Porto Alegre, um voto sempre alinhado com os valores de liberdade da direita, porque é diferente alguém que está há 10 anos votando correto chegar e falar: eu faço isso há 10 anos, voto contra estas pautas, voto a favor destas pautas. Já em vários momentos eu provei que quando vem a pressão, embora a gente sempre fique preocupado, eu voto da maneira correta e eu quero continuar te representando agora a nível federal. É diferente isso do que alguém aí que chegou agora ou que ainda não se elegeu a nada falar que quando chegar lá vai manter essa postura. Então a minha primeira, como se fosse o primeiro pilar da minha pré-candidatura, é demonstrar uma coerência de longo prazo nos meus posicionamentos. Sempre fui de direita, sempre defendi essas pautas, sempre votei de maneira correta. Então esse é um dos primeiros pilares. O segundo pilar é a questão de comunicação, que a gente utiliza muito na internet também. Eu me desloco aqui em Porto Alegre como se fosse um gabinete móvel que chama bastante atenção, quem aqui de Porto Alegre sabe. Então a questão da comunicação é muito importante. As pautas são também relevantes, só que eu tento focar em pautas que de fato eu acredito e que eu saiba me posicionar de maneira clara sobre elas. Eu acho errado meramente ficar me comunicando utilizando pautas nacionais de grande visibilidade se eu não tenho nesse momento uma capacidade de conseguir atuar de maneira direta nelas. Eu acho que estaria como se fosse ludibriando o meu eleitor, dando a entender que eu posso resolver agora uma coisa que não está na minha alçada. Então a gente fica dentro do escopo da legislatura municipal, fazendo ações que se comunicam com a pauta nacional ideológica, mas que tem o escopo municipal. E quando chegar a hora de fazer isso a nível federal, eu vou provar que eu já tenho alguma estrada nesse sentido, embora num escopo, né, num patamar diferente do que a gente tem como se fosse essa atuação a nível municipal. Então, nesse sentido, a gente fez questões já de leis contra impostos, contra privilégios, questão de linguagem neutra nas comunicações oficiais ser proibido, porque vai contra a questão do nosso ordenamento ortográfico e linguístico. Sempre votei a favor de liberdade econômica, contra burocracias. Então, a partir disso, através da comunicação das redes sociais, a gente vai comunicando e
atuando na maneira que pode. E eu costumo dizer, inclusive, que a política é uma montanha-russa de emoções. Tu faz hoje uma ação muito simbólica, positiva, que é uma entrega que as pessoas concordam e acham necessária, útil, e em 2 dias depois, ou no mesmo dia, acontece um outro fato que te coloca para baixo e tu fica nessa montanha-russa de emoções, de picos de alegria e picos de frustração, porque a gente não consegue fazer tudo o que gostaria da maneira que queria no momento que achava que era conveniente. Então, considerando que nós somos pessoas de verdade, não somos heróis inventados, acaba que aos trancos e barrancos a gente vai tentando demonstrar o nosso valor. Então, basicamente isso, é comunicação e posturas e pautas que já foram definidas ao longo de quase uma década, e acho que se as pessoas compreenderem que esse trabalho merece continuar agora num nível maior, elas vão me dar essa confiança. Eu tenho uma atuação mais forte em Porto Alegre, região metropolitana, também uma penetração já consolidada na região do Vale do Taquari, pela questão do meu combate aos pedágios, do Free Flow, que estão sendo instalados naquela região, também na Serra Gaúcha, porque já foi instalado o Bloco 2. Então, o que trata de mobilidade, questão de cobrança de pedágio, ou mesmo questão de desatoramenento, que é muito importante, e nas regiões que são afetadas por esses problemas, questão do desatoramenento, região do entorno do Guaíba, Lagoa dos Patos e rios que vêm da Serra Gaúcha, eu tenho uma penetração, questão onde tem impacto de mobilidade por conta dos free flows, também tem uma penetração, e a questão ideológica pegando todo o estado. Então, mais ou menos essa é a minha forma de trabalhar, tentando chegar no estado todo com pautas que são como se fosse do interesse das comunidades locais que são afetadas por essas questões. Tá certo. Obrigado, então, vereador Gessé Sangalli, do PL de Porto Alegre. Foi um prazer falar com você, né, para destacar um pouco para o seu trabalho também aqui para a nossa região de Ijuí, né, para que, como pré-candidato a deputado federal nas eleições desse ano. Grande abraço para você, sucesso, estamos aí sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Vou visitar mais uma vez o Ijuí em breve. Espero poder ir no estúdio de vocês para conhecer o pessoal. Tamo junto. Valeu. Obrigado, então. Conversamos com o vereador Gessé Sangalli de Porto Alegre.